onde um escritor parece estar rumo à ruína de sua vida, mas ele entra em contato com uma misteriosa pílula que muda completamente a perspectiva de como ele enxerga o mundo. Porém, nem tudo são flores, e logo ele começa a ter efeitos colaterais do uso da droga. Fiquem ligados que terão spoilers a seguir. O filme começa com a imagem de uma porta de metal e uma batida. A porta leva a um apartamento chique com pertences e algumas caixas de papelão. Um pequeno passeio pelo complexo de apartamentos de luxo acaba revelando 2 cadáveres. No topo do prédio, parado bem na beira da sacada, está Ed. Ele tira o pé da beirada e ouve 2 tiros no apartamento ao lado. Seu vizinho deve ter escutado o barulho. E alguém está gritando na frente da porta do seu apartamento. Eddie está desapontado consigo mesmo e parece muito abalado emocionalmente. Alguns anos atrás, Ed está andando pela rua, com uma aparência completamente diferente, todo desleixado com roupas velhas, e nesta época ele era um escritor. Bebendo ao meio-dia em um bar, ele está contando a 2 caras sobre o seu romance, para o qual ninguém acredita que ele tenha um contrato. Mais tarde ele está em seu apartamento escrevendo, ou melhor, tentando escrever, procrastinando e se distraindo facilmente, tendo uma espécie de bloqueio criativo, até que ele desiste, sai de seu apartamento e sai para beber novamente. Algumas semanas, se não meses, se passam. E Ed não escreve uma única palavra. Eventualmente, sua namorada Lindy termina o relacionamento. E Ed acha que foi do nada. Mas ela claramente não pensa dessa forma, e teve outros motivos para largar Ed. Ele se prepara para pedi-la em casamento, mas ela o lembra da última vez que ele se casou, com Melissa, um casamento que não deu nada certo. Mais tarde, ele está voltando para casa, sentindo-se mal em geral, sobre o seu trabalho, sua vida, etc. Quando ele encontra seu ex-cunhado, Vernon. Ed não parece animado em vê-lo, e depois de uma pequena conversa, os 2 mentem um para o outro sobre o que estão fazendo da vida. Vernon o convence a tomar uma bebida junto com ele. Eles vão até um bar e ele conta como está Melissa. Então eles começam a conversar sobre os problemas criativos de Ed, e Vernon sugere que pode ajudá-lo. Ele mostra uma droga que está vendendo. É algum tipo de droga mágica chamada NZT, que supostamente poderia ajudá-lo a acessar todo o seu cérebro. Ed não acha que isso poderia ajudá-lo. Vernon precisa ir embora, então ele dá a ele seu cartão de visita e uma amostra da sua pílula mágica. Em sua caminhada para casa, Ed ainda está afundado em seu bloqueio mental para escrever, e sem alternativas ele decide tomar a droga. Ele entra em seu prédio e imediatamente encontra Valerie, a esposa do proprietário de onde ele mora, que parece odiá-lo. Enquanto ela grita com ele, sua mente está a todo vapor, perguntando-se sobre os efeitos da droga, quando algo parece acontecer em sua cabeça. De repente, ele começa a perceber tudo que antes não via, percebendo o mundo de outra forma. Na verdade, de várias outras formas. Ele pode ver o detalhe de várias coisas, e percebe várias características da moça que está cobrando seu aluguel. No meio das falas de Valerie, ele pergunta a ela o que há de errado, pegando-a desprevenida. Eles começam a falar sobre os estudos dela, enquanto ele começa a acessar diferentes memórias em sua mente, que ele nem sabia que lembrava. Ele se oferece para ajudá-la com a redação enquanto ela começa a gostar dele. Na cena seguinte, o trabalho da moça está terminado em menos de 45 minutos, e a moça parecia bem satisfeita. E ela o recompensa de uma forma não muito convencional. Os 2 deram uma relaxada. Ele entra em seu apartamento e de repente percebe como ele é imundo e nojento. Então ele começa a limpar e consertar tudo, colocando tudo em seu lugar, até que pareça um lugar decente e confortável para estar. A droga deixou sua mente perfeitamente clara e fluida em relação a tudo. Então ele faz a única coisa que ele sabe que deveria fazer com a mente limpa e clara. Começa a escrever. Desta vez ele está realmente fazendo progresso, e na manhã seguinte, Ed acorda e sente que o efeito da droga havia ido embora, e sua vida limitada estava de volta. A boa notícia é que ele ainda tem as páginas que escreveu sobre o efeito da droga, então ele vai encontrar sua editora. Ed pede que ela leia o manuscrito inacabado, e promete devolver o adiantamento se ela não gostar. Assim que ele chega em casa, ele tem 3 novas mensagens dela, dizendo que o que ela leu foi incrível e brilhante. Ed pensa em ligar de volta, mas em vez disso, ele vai ver Vernon. Ele chega em seu apartamento e percebe que Vernon se meteu numa briga, e ele parece meio receoso, mas ele acaba deixando Ed entrar. Vernon diz que sabe por que ele foi atrás dele, e ele diz que vai lhe dar mais comprimidos, mas que primeiro ele precisa fazer alguns favores em troca. Ed vai buscar o café da manhã para Vernon, mas quando ele volta ao apartamento, percebe que a porta está aberta, o lugar está completamente saqueado e Vernon está em seu sofá. Ed se aproxima e vê que ele está morto. Então Ed imediatamente chama a polícia, e enquanto ele espera a chegada deles, ele percebe que as pessoas aparentemente estavam procurando as drogas milagrosas, e nunca as encontraram, então ele começa a procurar por si mesmo. Ed finalmente as encontra, assim como um livro preto de Vernon e uma quantidade em dinheiro. A polícia chega um pouco depois, e mais tarde, Ed está sendo interrogado em uma delegacia. A detetive desconfia da história que Ed havia contado, e Melissa liga para o telefone
telefone do detetive e pede para falar com Ed. Ela diz que não o quer no funeral de Vernon e que ligará para ele quando tudo acabar. Ed sai da delegacia meio paranoico, achando que está sendo seguido. Ele chega em seu apartamento, conta o dinheiro e pega uma das pílulas e toma. A partir desse momento, Ed se sente confiante sobre tudo na vida e acha que tem o controle de tudo. Primeiro, ele corta o cabelo e compra roupas novas. Ele termina seu livro e o entrega à sua editora. Ele aprende piano em 3 dias e aprende a falar novos idiomas com pouco esforço. E usa isso para conquistar algumas garotas nas festas. Ed usa matemática para ganhar no poker, que para ele agora parece muito fácil. Ele descobre uma suposta cura para o câncer de sua tia. Ele fala e entende sobre o mundo dos negócios ricos de Wall Street e impressiona todos com a sua inteligência. Ele até recebe uma oferta para trabalhar para um dos milionários que estava no local. Ed faz novos amigos ricos com jatos particulares e mansões à beira-mar, nas quais ele passa as férias. Porém, Ed começa a ficar mais imprudente e precisa cada vez de mais adrenalina para viver. Após saltar do penhasco em um pique de adrenalina, Ed percebe que apenas escrever livros não faz mais sentido, então ele sente que precisa fazer algo muito maior que isso. Assim ele chega à conclusão que para alcançar seus novos objetivos, ele vai precisar de grana, e já sabe onde consegui-la. Ed volta para o seu apartamento, onde está analisando algumas ações da bolsa de valores, e toma mais uma de suas pílulas. Então em seguida ele procura um agiota em uma lanchonete. Ele o convence a lhe dar $100 mil. Eles se encontram em um parque para a entrega da grana, e o agiota deixa claro que se Ed não pagar, ele sofrerá as consequências. Mais tarde, ele aceita o emprego que lhe foi oferecido anteriormente por um dos milionários, e rapidamente ele descobre como dobrar seu dinheiro investido. Ed é notado pelos maiores jogadores do jogo financeiro, e vira uma espécie de referência na área, e com isso ele consegue uma reunião com alguém de poder na área. Ed conta a Lindy sobre isso durante um jantar, e a impressiona pedindo um cardápio italiano. Ele se desculpa com ela e tenta seduzi-la e reconquistá-la. Eles voltam a ficar juntos e começam a se ver novamente. Conforme o tempo passa e ele se torna bem sucedido, ele tem a sensação de que está sendo seguido novamente. Uma noite, quando ele está em seu quarto com Lindy, ele começa a se sentir estranho. No dia seguinte, ele e seu chefe têm uma reunião no almoço com Carl Van Loon. Ed explica suas grandiosas habilidades de reconhecimento de padrões e tenta impressionar o homem. Ele consegue uma carona para a casa dele, e no carro de Van Loon, o homem lhe entrega alguns documentos, pedindo para serem examinados. Quando eles chegam à sua casa, Ed lhe dá uma avaliação do que leu. O homem fica impressionado e marca outro encontro com ele. Ed está muito animado para ir para casa, então ele dá uma caminhada planejando o seu futuro, pensando que ele poderia até mesmo se tornar presidente, quem sabe, né? De repente, ele começa a se sentir estranho novamente, como se o tempo começasse a se mover completamente diferente. Então ele continua andando e andando, até chegar a um bar, sem saber como ele chegou lá. Na primeira cena, ele está com uma garota na festa, e na cena seguinte ele está indo para um motel com outra garota, e continua com a sensação de estar sendo seguido. Mais tarde naquela noite, ele começa uma briga no metrô, percebendo que ele aprendeu a lutar apenas assistindo a filmes de Kung Fu e boxe na TV. Ele corre pela cidade e de repente ele se encontra no topo de uma ponte, onde ele para e parece restabelecer o controle de sua mente, sem lembrar das últimas 18 horas de sua vida. Ed acorda no dia seguinte, se sentindo péssimo, então ele decide não pegar outro comprimido e tenta examinar os documentos enviados a ele por Van Loon. Mas agora, os documentos parecem ilegíveis para Ed. Ele então vai para a reunião aparentemente bem nervoso e desesperado, e Van Loon faz uma série de perguntas, esperando uma resposta de alto nível. Mas tudo em que Ed consegue se concentrar é na TV, onde as notícias relatam que a mulher com quem ele estava na noite passada está morta. Ele pede desculpas e sai da reunião. Quando chega em casa, o telefone toca e é a Melissa. Ele pede que ela o encontre mais tarde naquele dia. Ed se lembra do livro preto de Vernon e começa a ligar para as pessoas da lista. Todos da lista estão mortos ou terrivelmente doentes, e o último número que ele liga pertence ao homem que o seguiu, e que está sentado no mesmo banco com ele. Ed o vê e corre, enquanto o homem o persegue. Ele finalmente o despista entrando em um táxi. Ele se encontra com Melissa mais tarde, e ela diz a ele que também estava sob o efeito do NZT, e mal conseguiu sair viva quando parou de usá-lo. Ela percebe que ele está tomando também, e diz a ele para ir devagar, caso contrário pode ser letal. Ed fica pior à medida que volta para casa, onde o agiota estava esperando por ele. O homem pega seu último comprimido de NZT e o ingere, enquanto Ed pega o dinheiro que lhe deve do banco. O homem não parece afetado pela droga, e Ed lhe dá o seu dinheiro, e diz que se sente muito bem, mas ainda não havia tido mudanças perceptíveis em sua inteligência. Mais tarde, Ed tropeça no escritório de Lindy. Ele conta tudo a ela e pede que ela lhe dê as drogas que está escondendo no apartamento dela. Lindy chega lá e as encontra facilmente, mas quando ela está voltando para o escritório,
Ela liga para Ed e diz que há um homem a seguindo. Seu táxi fica preso no trânsito e o homem é visto vindo até ela. Ed diz a ela para correr e o homem começa a persegui-la. Lindy corre para um parque e pede ajuda a dois caras. O homem caminha até eles e os esfaqueia enquanto ela foge novamente. Lindy se esconde e liga para Ed, dizendo a ele que está presa e com medo. Ele diz a ela para tomar um dos comprimidos, e ela faz isso mesmo com medo. Momentos depois, a droga também faz efeito em Lindy, e ela passa pela mesma coisa que Ed vivenciou quando tomou a NZT pela primeira vez. E imediatamente ela começa a planejar uma rota de fuga. O homem continua perseguindo ela, até que Lindy o incapacita de uma forma nada convencional. Lindy chega até Ed e lhe dá um comprimido, então eles se hospedam em um hotel juntos. Na manhã seguinte, Lindy está se preparando para ir embora, e Ed tenta persuadi-la de que ela encontrará um jeito e vai achar a solução para a dependência da droga. Mas depois de tomar a droga, ela discorda. Ela vê os lados bons do comprimido, enquanto ele vê os lados ruins. Ed diz a ela que vai achar um jeito de parar de tomar o NZT, mas ela o ignora e vai embora. Ed vê o agiota pela janela do hotel esperando por ele e ele vai encontrá-lo. O homem quer mais comprimidos, então ele dá a ele alguns apenas para enrolá-lo. Mais tarde, ele contrata dois guarda-costas que o seguem por toda parte e ele vai encontrar Van Loon. Ed pede desculpas pela última reunião, explicando que ele estava doente, mas Ed já havia conquistado a confiança do homem e Van Loon lhe dá o emprego. E ele é o mediador da maior fusão da história corporativa. Ed chega à conclusão que não pode deixar seu estoque de NZT terminar, então ele vai até um químico e diz que lhe dará 2 milhões de dólares se ele recriar o NZT em 6 meses. Enquanto Ed está almoçando um dia, o detetive vem vê-lo e diz a ele que foi identificado como um homem correndo para fora do hotel quando a mulher daquela noite de loucura foi morta. Então Ed contrata um dos melhores advogados para pagar a sua fiança. Mais tarde, Ed está com Van Loon quando percebe que um dos homens na mesa, Atwood, está doente. Eles se reuniram para assinar o contrato no dia seguinte. Após a reunião, Van Loon dá uma lição de moral em Ed, dizendo que ele nunca precisou batalhar por nada e nunca conquistou nada na vida. Van Loon diz que tudo que ele construiu foi com seu suor e esforço, e que Ed nunca tinha passado por isso, e mesmo assim ele tinha um cargo alto e influência na empresa, e por isso ele tinha que se colocar em seu lugar e ser menos audacioso. Ed volta para o hotel e encontra seu quarto destruído e todo vasculhado. Ed então compra um chique apartamento na cidade, aquele que pode ser visto no começo do filme. Mais tarde, ele encontra o agiota novamente, que agora parece completamente transformado. Ele diz a Ed para trazer mais comprimidos ou contará a seu chefe sobre o seu problema com a polícia. No dia seguinte, Van Loon e Ed estão esperando Atwood para assinar os últimos documentos do grande contrato para a fusão. Quando ele não aparece, a esposa vai ao escritório para avisar que ele está doente, mas assim que melhorar, ele vai assinar o contrato. Os dois a levam para fora e quando ela está entrando no carro, Ed vê o homem que o está seguindo, entrando no carro com ela. Seu marido estava doente por causa do NZT. Ed encontra seu advogado em uma delegacia de polícia e entra em uma sala com suspeitos do caso da morte da garota no hotel. Felizmente, ele não é o escolhido. Ele deixa o agiota esperando por mais drogas, que Ed havia o prometido. Em vez disso, ele volta ao escritório de Van Loon, que está assistindo ao noticiário. Eles estão relatando sobre a fusão do mercado financeiro, e o seu novo chefe está zangado com isso, e diz a ele que Atwood está morrendo. Ele está preocupado com um contrato que ainda não foi assinado, e Ed percebe que precisa pegar outro comprimido e vai embora, mas ele não consegue encontrar o seu estoque. Ele volta para o escritório e quando um pacote chega para ele, enquanto Van Loon continua pressionando por informações que ele acha sobre o futuro. Ele abre o pacote e encontra as mãos de seus seguranças. Assustado, ele sai correndo de volta para o seu apartamento, e lá ele assiste às notícias que a esposa de Atwood está dando um depoimento, mentindo sobre a fusão. O advogado dela assume a entrevista, que coincidentalmente, ou não, também é o advogado de Ed. A campainha toca e é o agiota pedindo para abrir a porta. Em seguida, Ed é visto de pé na sacada de seu apartamento, onde o filme havia começado. Ele não pula, ele tenta se lembrar por onde ele teria deixado mais um comprimido e se esforça para encontrar mais um. Quando finalmente ele encontra um comprimido, ele acaba derrubando assustado com o agiota arrombando a porta do seu apartamento. Os capangas do agiota dão uma surra em Ed, enquanto ele explica que usa a droga dissolvida em uma solução e injeta na veia. Ele diz a seus homens para encontrarem um esconderijo de Ed, enquanto ele o tortura para obter informações. Os capangas estão tentando abrir o cofre do apartamento, então eles não ouvem quando Ed pega uma faca escondido e esfaqueia o agiota. Ele o mata e bebe seu sangue para obter uma dose da droga que havia sido injetada momentos antes. O plano de Ed funciona e então ele luta contra os capangas e os neutraliza. Enquanto isso, Atwood morre no hospital. Ed vai até lá e encontra o homem que o seguia, e mais tarde o homem o ajuda a encontrar mais NZT no apartamento do advogado, que roubou o estoque de Atwood. E Ed acaba encontrando alguns comprimidos de NZT.
12 meses depois, Ed lançou um livro e está concorrendo ao Senado. Van Loon está esperando em seu gabinete. Eles conversam um pouco e Van Loon diz a ele que sabe sobre a droga. E ele diz que fechou o laboratório naquela manhã e que pode fornecer a droga no futuro se concordar em trabalhar para ele. Eles saem do escritório para almoçar juntos, mas Ed se recusa a entrar no carro e se recusa a trabalhar com Van Loon. Ed diz a ele que aprendeu como mudar a droga, como parou de usá-la, mantendo seus efeitos positivos. Ed recusa qualquer possibilidade de trabalhar com Van Loon e o manda embora. Por fim, Ed encontra Lindy num restaurante e os dois parecem ter controle sobre tudo.